Seguindo, Teologia Bíblica da Missão, aula 5, sua visão do mundo e de Deus. Nós vamos entrar na parte que é chamado na divisão bíblica, na divisão da Bíblia judaica, de os escritos. Os escritos. Onde nós vamos... Os escritos, via de regra, assim, de uma maneira bem simples, o que eles vão fazer? O que vai demonstrar? Como o povo que se chama pelo nome de povo de Deus, como o povo que se diz que é povo de Deus vive. Sua sabedoria, sua adoração, tudo isso é descrito através dos chamados escritos do povo de Israel. Nosso objetivo nesse primeiro momento é destacar a importância da literatura sapiencial para a vida cotidiana de Israel, apresentar o livro de Salmos como um livro de orações e cânticos que proclamam o verdadeiro rei. Nesta lição, queremos estudar a literatura de sabedoria e do livro dos Salmos. Ambos iluminam muito nossa compreensão da maneira como Israel tratou seus vizinhos e como se entendeu de modo prático e cotidiano dentro do seu mundo maior, dentro do seu contexto maior de mundo. Então, como eu disse, tem a ver muito, a literatura de sabedoria, ela vai expressar muito do que o povo, de como era o modo de vida do povo hebreu, do povo de Israel. E por consequência, né, tem muitas lições para nós nos dias de hoje, o povo de Deus, o Israel de Deus espiritual. Então vamos lá, literatura sapiencial. Os sábios formavam uma classe distinta no Israel antigo, bem como os profetas e sacerdotes, e igualmente com este fizeram parte dos importantes círculos de liderança de Jerusalém. Salomão era conhecido tradicionalmente como o fundador do movimento sapiencial, né? Em Salomão nós temos a expressão, digamos assim, máxima de sabedoria, porque como a Bíblia diz dele, não houve homem mais sábio. A sabedoria de Deus através da vida de Salomão se tornou conhecida no mundo. Aplicação cotidiana. Para Israel, a sabedoria lhe dava uma orientação proverbial da experiência diária, que era comum a toda a humanidade. Tinha a ver com a vida toda e com todos os seus departamentos. É muito importante a gente ter isso como pano de fundo quando a gente vai ler, por exemplo, o livro de Provérbios. A saber que provérbios não são caixinhas de promessas, mas são máximas, representadas pela sabedoria cotidiana, pelo que aquele povo experimentava e o resultado daquilo. Então, por exemplo, como quando nós lemos Provérbios, né? Na multidão de conselheiros tem sabedoria. De modo algum está se dizendo que quando se reúnem muitas pessoas para tomar uma decisão, que essa decisão vai ser infalível, que nada vai dar errado. De maneira alguma está se garantindo isso. Mas está assim, a partir de uma experiência de vida, sempre eles verificaram que quando se reúne muitas opiniões acerca do mesmo assunto, normalmente diminui-se a chance de erro. Há mais chance de ser uma decisão sábia quando tomada por muitos conselheiros, né? E naquela cultura você tinha os sábios, os conselheiros, os anciãos, que eram aqueles que tinham a experiência cotidiana para ser compartilhada. Os sábios de Israel enquadraram a sabedoria como a arte de pilotagem, Provérbios 1,5, através da confusão da vida, pegando a rota certa. A literatura sapiencial do povo de Deus era isenta de politeísmo, de magia e de qualquer justificação de moralidade. Aqui temos a certeza de que o caminho de Deus é perfeito e sua vontade se revela suficientemente, deixando um padrão único daquilo que é sábio e certo. A sabedoria não podia ser divorciada da sua fonte Yahvé, nem ser conhecida ou aplicada corretamente a parte do temor do Senhor, como está escrito, o temor é o princípio da sabedoria. E é importante que a gente identifica na literatura sapiencial de Israel que eles têm Deus como fonte de toda sabedoria. Não é uma ilusão filosófica, não é uma abstração. Deus é a fonte de toda sabedoria. E o temor do Senhor é expressão de reconhecer, de buscar, de quem quer buscar um coração sábio. Seguindo a literatura dos Salmos.
né? Os salmos, talvez, dos escritos sapienciais, seja o livro mais conhecido, né? Da igreja, da vida da igreja, faz parte da vida da igreja. Os salmos eram principalmente cantos para o culto público, alguns até contendo anotações musicais. Eram originalmente cantados primeiramente na vida comum do povo e depois no culto formal do santuário. Nós vamos verificar, né, nessas classificações. Você tem salmos didáticos, salmo para o mestre de canto, salmo dos degraus, salmos... É uma série de salmos específicos para várias ocasiões, né? Várias ocasiões. A semelhança como nós fazemos hoje, nós temos em alguns contextos hinos específicos para a liturgia de ceia, para o batismo, para a ordenação ministerial. Nós vamos organizando os nossos cânticos de maneira temática, apropriada para uma ou outra ocasião. Como um livro de louvores, o livro de Salmo possui o caráter de testemunho devocional, composto à luz da salvação que Deus realiza em Israel. Acaba, né? Como eu disse inicialmente, os livros, os escritos, né, literatura sapiencial e os salmos, eles expressam muito da experiência, da vida diária, do experimentar andar com Deus, ser guiado, orientado, corrigido por Ele. E os salmos, talvez nenhum outro escrito na Bíblia escancare a percepção que o povo tinha de Deus, né? Nos Salmos nós vemos muito disso, como aquele povo entendia as ações de Deus, como aquele povo percebia Deus agindo em favor deles, contra os inimigos, contra aqueles que não o reconheciam como Deus. E é muito importante a gente observar esse aspecto nos Salmos. O livro de Salmo indica um movimento partindo da aliança davídica para o abandono dessa e reconhecimento da realeza do Senhor. Então nós temos aqui, ó, a divisão do livro de Salmo, né, onde nós temos... o Salmo ele é dividido em 5 livros, mas é interessante que o quinto livro seria como uma conclusão. Nós temos ali no livro 1, que vai do Salmo 1 ao 41, como se fosse o prólogo, a introdução. Depois nós temos o livro 2, o livro 3, e no livro 5 nós temos o epílogo, ou a conclusão, o fechamento. Você vai verificar ali 4, 5 salmos de louvor, de cântico, de reconhecimento de que o único e verdadeiro rei é o Senhor. Quando comparamos o Salmo de Israel com os testemunhos literários da poesia sumérico-acádica, egípcia, cananeia, confirma-se que aqueles seguem as mesmas regras de estilo e estrutura que este. Israel utilizou a mesma forma poética das culturas vizinhas, isto é, o estilo, a estrutura, a rima e frequentemente até mesmo as figuras de linguagem, a fim de efetuar uma comunicação familiar e compreensível a nível popular. Todavia, rejeitou qualquer material que não coadunava com a fé em Yahvé e modificou outros materiais para exprimir as verdades da sua fé. Aqui nós vemos uma declaração de que há uma apropriação cultural. Israel tinha a sua cultura particular, mas Israel não surgiu do nada. Como nós já falamos ao longo dessa caminhada até aqui, Israel é um povo que nasce em Abraão, na terra de Ur dos Caldeus, um hitita, peregrina para o Canaã, vai para o Egito, 430 anos, sai do Egito, peregrinações, entra em Canaã de novo, terra povoada por N povos. Então, a influência desses povos ela é evidente na história de Israel. Mas quando nós vemos, por exemplo, os escritos de sabedoria, que é a expressão da relação do povo com seu Deus, nós vemos que houve um cuidado de que, ainda que se apropriasse de formas, estruturas e às vezes até de uma linguagem das culturas vizinhas, houve o cuidado do autor inspirado de que nada que fosse inserido no texto, né,
fosse contraditório à expressão de santidade, de unicidade, né, de Yahvé. E é muito importante a gente ter isso em mente, porque quando a gente vai comparar estruturas literárias, a gente vai verificar similaridade, como é muito comum a gente ouvir acerca das leis de Moisés e o Código de Hammurabi, né, paralelos. Então, isso não é nada, nenhum absurdo, isso não é coisa de outro mundo, isso não desacredita a Bíblia. Pelo contrário, né? A Bíblia não desceu, não foi um livro que veio fechado e entregue na mão dos seus autores inspirados. Seguindo, como poesia, oração, hinos, salmos possuem uma qualidade altamente emotiva e separamos especialmente os temas relacionados à esperança humana. A glória de Deus, o domínio universal de Deus, a esperança messiânica, juízo e misericórdia. A esperança messiânica, juízo e misericórdia. A glória de Deus. A glória de Deus se referia à sua grandeza, à sua manifestação e à sua honra ou importância. Para Israel, as dimensões da glória de Deus devem corresponder às dimensões do seu conhecimento pelas nações. Da sua glória se encha toda a terra, e em toda a terra esplenda a tua glória. O domínio universal de Deus. A glória de Deus então enchará a terra e seu domínio real será universal. No livro dos Salmos há mais que 175 referências de natureza universal às nações do mundo. Esperança messiânica. Esta esperança se promoveu especialmente através dos denominados Salmos reais. No seu contexto original encontramos uma referência muito elevada à monarquia e à linhagem davídica. É neste sentido que os salmos fomentavam a grande esperança messiânica, voltada para o futuro e preparavam o fundo histórico para o ministério de Jesus. É preciso muito cuidado, né, no trato desses salmos messiânicos, né? São salmos cheios de figuras e alusões proféticas ao reinado do Messias, tendo como base de contexto histórico e tipológica a linhagem e monarquia davídica. Juízo e misericórdia. A expectativa do futuro é de juízo e também de misericórdia. O rei vem para julgar a terra e estabelecer o seu trono. Contudo, os salmos ressaltam mais ainda a misericórdia de Deus que todos necessitam e que é oferecida a todos os que invocam. Não só Israel, mas a todas as famílias e nações. É muito importante ver que os salmos ecoam a bênção de Abraão para as nações. A bênção de Deus através do chamamento de Abraão, a preocupação, o alcance dessas bênçãos. Agora, quanto à expectativa de juízo futuro, isso salienta uma questão muito particular da mentalidade judaica e que influencia o pensamento judaico-cristão positivamente. A ideia de que a história caminha para um desfecho, caminha para o fim. Enquanto no pensamento grego, platônico, né, no pensamento filosófico, nós temos uma ideia de ciclos que se encerram e reiniciam. No pensamento judaico-cristão, a história segue um rumo, ela prossegue para um desfecho final. Há um ápice e uma conclusão dessa história. Ela não é cíclica, ela termina no juízo, ela termina no reinado, ela termina no estabelecimento daquilo que Deus determinou para a raça humana. Algumas implicações missionárias da literatura sapiencial. A coerência. A literatura sapiencial e o Salmo ressaltam necessidade de uma ética pessoal e social que testemunhe do caráter justo e misericordioso de Deus. A mensagem que anunciamos exige uma coerência de vida que implica uma ética. É muito claro nos Salmos que Deus requer do seu povo um padrão de um comportamento ético distintivo das nações, né? Onde que, a partir desse comportamento, as nações vejam e admirem a sabedoria, o procedimento desses povos e, a partir daí, glorifiquem aquele que capacita, que instrui de maneira diferenciada esse povo. A literatura sapienciais também nos implicam na observação de contextualização,
A comunicação contextualizada deve ser prática, afetiva e proposital, isto é, compreensível, que fala ao coração e que leva a um relacionamento. A gente não pode pensar em comunicar a mensagem de Deus descontextualizada. E o livro de Atos, especialmente o trabalho missionário, a pregação missionária de Paulo, vai nos deixar muito claro a necessidade de contextualizar a mensagem. Não é uma contextualização que torne o evangelho híbrido, né? Quase que irreconhecível. Diálogo. A literatura sapiencial revela que há um pacto e uma ordem divina na criação, que podem ser discernidos por aqueles que estão atentos à sabedoria, já que a sabedoria se tornou conhecida na criação e naturalmente acessível a todos os povos. Nós estamos falando aqui, esse ponto tem a ver com a revelação geral de Deus, né? E isso fica no Salmo 19, fica muito claro essa manifestação que se torna conhecida na criação. Os céus proclamam a glória de Deus e os firmamentos anunciam as obras das suas mãos. Romanos vai dizer que o que de Deus se pode conhecer é revelado na criação, tanto o seu divino poder como seus atributos invisíveis. Então, isso é acessível a todos os povos em alguma medida. Em alguma medida. Sempre há de se ressaltar isso. Há a necessidade de uma ação especial de Deus para que seja plenamente conhecida a sua vontade, a ponto de reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. No aspecto litúrgico, a liturgia dos Salmos está repleta de desafios e mensagens missionárias. Ela chama os povos ao culto universal. Faz parte, então, do conteúdo da liturgia do povo de Deus um convite às nações para participarem do culto. Nós vemos esse sentimento nas entranhas do povo demonstrada nos Salmos, de proclamar aos quatro ventos as grandezas do Senhor e convocar, desejo deles que todos o adorem, né? Eles reconhecem, e fica explícito isso, que Deus é mais glorificado quando povos e nações e tribos e todas as línguas o reconhecem como o Senhor. E por isso eles anseiam o dia em que a glória do Senhor encherá toda a terra. E esse deve ser o desejo da igreja, até que todos o adorem. Alegrem-se os povos, para que finde as missões e permaneça a adoração. Por fim, a nossa literatura, né, referencial, não muito diferente dos slides anteriores, nós temos uma literatura básica. Ok, meus irmãos?